Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fedro de Platão. Está bem próximo do final. Estamos na página aqui do meu livro 139 e esse livro vai até a página 159, ou seja, 20 páginas. Eu parei quando Fedro e Sócrates estão conversando sobre a arte da oratória, onde o Sócrates acaba de dizer para ele que os sofistas eles não fazem ensinar bem, porque eles não falam, em primeiro lugar, por exemplo, sobre a alma. E aí ele diz que existe uma outra maneira que é difícil explicar em palavras, mas que ele vai aqui tentar, e o Fedro pergunta a que ele se refere. E aqui vai começar a grande explicação de Sócrates sobre essa questão da alma. Sócrates, tendo em vista que a função do discurso consiste na arte de conduzir as almas, na arte da psicogogia, quem pretender tornar-se um orador de talento deve necessariamente conhecer quantas são as formas existentes na alma. Ora, há muitas espécies de homens, o que os leva a possuírem caracteres diferentes. Uma vez esses caracteres discriminados, cumpre discriminar as variedades dos discursos. Há homens que serão persuadidos a renunciar, em virtude da sua natureza, por ação de uma espécie de discursos, inclusivamente as suas convicções, enquanto outros há que se manterão impermeáveis à influência desses discursos. O orador que tenha refletido o suficiente sobre essas determinações deve discernir com rapidez na vida prática o momento apropriado para utilizar uma ou outra forma de discurso, ter o faro muito apurado para seguir a pista mais conveniente. De outra maneira, nunca chegará a saber mais do que já sabia quando ainda frequentava a escola. Mas, quando se encontrar em condições de saber qual é a espécie de discurso adequado a persuadir qualquer homem, quando, posto em frente de um indivíduo, for capaz de dizer para si mesmo: eis o homem, eis a natureza que os mestres descreveram, agora que se encontra na minha presença, eis que vou utilizar o discurso apropriado para o persuadir da maneira conveniente. Quando, dizia eu, reunir todas estas condições, quando souber o momento em que deve calar-se e o momento em que deve intervir, quando souber fazer uso correto do estilo conciso, do estilo piedoso, capaz de provocar a veemente indignação, ou de qualquer outra forma de discurso, sabendo distinguir o oportuno do inoportuno, nesse momento a arte atingiu a beleza e a perfeição. Até a esse momento, não. Digamos ainda, se qualquer orador ou professor ou escritor esquecer uma só que seja dessas regras, considerando-se, apesar disso, um perfeito dominador da sua arte, poderemos não acreditar. Entretanto, um autor de um livro de retórica poderia indagar de nós: que dizeis, Fedro e Sócrates, julgas isto o bastante? Não poderá existir, porventura, outro gênero de arte retórica? Fedro responde: impossível, caro Sócrates, que haja outra. Impossível, caro Sócrates, que haja outra. Mas isso não parece ser muito fácil. Sócrates responde: tens razão. Por este motivo, cumpre examinar todas as teorias em todas as acepções e assim verificar se não haverá por acaso um caminho mais fácil e mais rápido que conduza a essa arte, o que evitaria que a indagação se perdesse numa longa e áspera estrada, havendo outra coisa mais curta e mais propícia. Se souberes de alguma coisa que nos possa ajudar, alguma coisa que tenhas ouvido a Lísias ou a qualquer outro, procura lembrar-te e dizê-la. Fedro responde: é possível que tenha conversado sobre tal coisa a título ocasional, mas não estou em condições de te esclarecer como desejas.
Sócrates pergunta então: queres que seja eu a dizer a tese que ouvia outros sobre este assunto? Fedro responde: pois com certeza. Então, lembrando aqui, esse livro começa quando Fedro conversou com Sócrates lá atrás, né, e diz que ouviu um grande discurso de Lísias, que é um sofista que está querendo convencer o Fedro a se entregar a ele sem amá-lo. E ele faz um discurso dizendo que o amor, então, é melhor você se entregar quando você não ama do que quando você ama. E aqui esse livro, entre tantas outras coisas, tem uma grande discussão sobre a arte do discurso, que é aqui uma grande crítica aos sofistas, e também aqui um grande desenvolvimento nesse livro falando sobre a alma humana, né? Então, como é que uma espécie de um discurso pode ser adequado a persuadir um homem a fazer alguma coisa ou outra. Então, quando ele está dizendo aqui agora, né, o Sócrates falando sobre isso com o Fedro, ele está dizendo justamente que para que exista esse uso adequado na condução das almas humanas, através de um discurso, ele mostra claramente a importância de um discurso para esse trabalho de elevação do indivíduo, né? Uma pessoa como um professor das almas, um condutor, né? Quase de alguma maneira como um cocheiro, né? Não querendo comparar exatamente, porque ali o concheiro é a razão, mas vocês entendem, né? Um condutor aqui. Ele diz, para que isso possa acontecer, alguém conduzir outro, precisa necessariamente falar e entender a diferença entre corpo e alma, entender qual é o tipo de coisa, né, que caracteriza esta alma com a qual estou ali travando um diálogo. É uma alma simples, é uma alma multifacetada, qual que é algo que vai sensibilizar essa pessoa, né? Qual é o tipo de discurso que eu devo utilizar perante ela? Eu devo intervir, eu devo fazer o uso correto do estilo conciso, como ele está dizendo, um estilo piedoso, capaz de provocar uma indignação ou outra forma de discurso. Só quando uma pessoa dominar tudo isso, diz ele, ela estará atingindo a beleza e a perfeição. Até esse momento não, ele diz, até esse momento continuamos praticamente no estágio que estávamos aqui num colégio, se não tomarmos cuidado de avançarmos em direção a esse caminho, né, do entendimento da nossa alma. E aí ele cita o Sócrates essa questão de observar as diversas outras teorias, porque nessa época existiam muitos sofistas escrevendo, então muitos que inclusive ele já citou o Platão dentro desse livro. Então agora ele vai dizer, bom, vamos ver se isso que eu estou dizendo é factível, se podemos realmente trabalhar nesse conceito de que a verdadeira retórica é a retórica que guia a alma, e se é possível fazer isso, né? Encontrar alguém que tenha todos esses atributos e esses conhecimentos que não são explicáveis através da palavra, como o próprio Platão diz, ou se existe um caminho mais fácil, existe uma outra arte da retórica. Então vamos lá, o Sócrates responde. Em todo caso, amigo Fedro, existe um provérbio segundo o qual é justo defender nem que seja a causa do lobo. Fedro, faz então como diz o provérbio. Sócrates, pretendem os retóricos que não é necessário considerar o caso com modos tão solenes, nem estar com tantos rodeios. Com efeito, já no princípio da nossa conversa, tínhamos referido que um bom orador não carece de saber a verdade a respeito do que de bom e de justo há nas ações dos homens, que os homens praticam, seja por temperamento, seja por educação. Não é necessário para quem deseje ser um orador de talento ao gosto corrente. Observa, nos tribunais ninguém se preocupa com o conhecimento da verdade, cuidando-se apenas de saber o que é verossímil. De onde se segue que quem pretende fazer discursos com arte
deve dirigir a sua atenção para isso que se designa por verossímil. Muitas vezes nem convém revelar o que realmente aconteceu, se isso não for verossímil, apenas se devendo revelar o que parece ser verdadeiro. O orador deve atentar apenas no que é convincente, deixando de lado a verdade, tal a regra que cumpre observar nos discursos e na qual consiste a verdadeira arte. Então, Sócrates agora vai nos mostrar, eu vou ler isso no próximo vídeo, um bom exemplo do que acontece com o sofista quando ele faz um discurso. Aqui ele está dizendo claramente, não interessa dizer a verdade, porque muitas vezes, se eu disser a verdade, claro que ele não está defendendo isso, né? Nem Sócrates, nem Platão, mas era uma prática. Se eu disser a verdade, as pessoas não vão acreditar, porque a grande maioria acredita em outra coisa. Ele vai dar um grande exemplo aqui de uma briga entre um covarde e um medroso, né? Desculpa, um covarde e um corajoso. Então ele vai dar esse exemplo na sequência. Então, se eu digo, por exemplo, né, que o covarde foi lá e me bateu, poucas pessoas acreditarão sobre isso, porque elas sabem que um covarde não faria esse tipo de coisa. E ficaria muito mal para mim, para um corajoso, ter apanhado de um covarde. Então, muitas vezes eu preciso inventar o meu discurso para convencer a plateia, para convencer o meu público a esta situação aqui que eu tento defender. Então, não interessa a verdade, ela simplesmente precisa ser verossímil, né? É como uma novela, né? Falando numa novela, a pessoa vê a novela, quantas vezes já não aconteceu isso? E ela acredita tanto no personagem que de repente a personagem passa pela rua e a pessoa bate no vilão. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Precisa ser verossímil, né? O ator faz o papel tão bem ao ponto de que as pessoas acabam se confundindo, né? E essa é a grande crítica, uma delas, do Platão justamente a esse grupo de sofistas que faz isso por dinheiro. Vou continuar amanhã então, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.